basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça, pequena palavra, grande significado. Tão grande que nós não conseguimos fechar uma definição que abarque e defina todo o seu conteúdo. Graça, pequena palavra que, associada ao nome de Deus, nos garante vida. A graça é sempre desconsiderada pelo ser humano. Aprendemos desde pequeno a conquistar tudo pelo mérito, e a graça desqualifica o mérito. Assim, a graça é igual a todos os seres humanos. Somos todos pecadores e todos carecemos da graça de Deus. Não há equivalência de importância à maravilhosa, única, grandiosa, misericordiosa e amorosa graça de Deus. A presente série de mensagens quer abordar a graça de Deus e seus desdobramentos sobre a salvação, a providência e hoje sobre a confissão. Confissão, o ato de confessar. Pode ser o ato litúrgico do momento de confissão, pode ser a confissão individual de pecados a Deus ou dos pecados uns aos outros, conforme prescreve Tiago 5,16. Pode ser também o ato litúrgico da confissão de fé. E é mais ou menos neste conceito de confissão que nós vamos trilhar o nosso caminho hoje. Trata-se de uma afirmação de fé, do reconhecimento da graça de Deus como doadora da vida, derramadora da misericórdia e promotora da missão da igreja e de seus fiéis. A confissão da graça é o reconhecimento de que nada somos sem Jesus, que é a manifestação do amor do Pai. Trata-se da confissão que norteia a nossa fé, nosso modo de agir, e o reconhecimento de que sem a graça nós não temos vida. Acompanhe atentamente a leitura que farei da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, está projetado também para quem quiser acompanhar na projeção. Efésios, capítulo 2, o primeiro ao 10º versículo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo em torno de 60 depois de Cristo. O propósito dessa carta é apresentar a igreja como sendo o novo Israel. As promessas se cumprem em Jesus. A igreja é, portanto, o povo de Deus, chamado a anunciar e proclamar o senhorio de Jesus sobre tudo o que há. Em sua explanação, Paulo enfatiza as bênçãos de Cristo para a igreja, a importância da unidade do corpo de Cristo, a necessidade da fidelidade nos caminhos de Jesus e o fortalecimento da igreja para enfrentar as batalhas da vida. É dessa carta que nós vamos compreender que a graça é a confissão da vida, a confissão da misericórdia e a confissão da missão da igreja. Confissão de vida. Ele vos deu vida,
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A graça é confissão de vida, na medida que antes dela e sem ela não há vida. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está enfatizando aqui alguns elementos da cosmologia da tradição judaica, permeando estes conceitos de profundos elementos teológicos, para demonstrar o quanto a vida sem graça não é vida. O apóstolo aqui quer mostrar aos Efésios que a vida no curso deste mundo é guiada pelos poderes malignos e pelos desejos próprios. Em ambos os casos, confessar a graça de Deus é se declarar, pelo poder do sangue de Cristo, morto para o pecado e vivo para Deus. A vida sem Cristo não é vida, é morte. Sem Ele, tudo são trevas. Com Ele, a vida. Você reconhece a treva do pecado? Reconhecer o pecado parece ser algo difícil em nossos dias. Você consegue perceber o quanto uma vida distante da vontade de Deus, entregue aos próprios interesses, não é vida, mas é morte? Eu tenho encontrado cada vez mais pessoas dispostas a cantar a vontade de Deus e cada vez menos dispostas a confessar os pecados. Você já percebeu, no momento da oração silenciosa aqui na igreja, como muitas vezes a gente fica impaciente nessa hora? O silêncio do momento da oração nos coloca diante da necessidade de falar com Deus os nossos erros. Daí nós ficamos impacientes, querendo que a pessoa que foi designada para orar comece a orar logo, porque aquele silêncio está nos incomodando. É por isso que muitos de nós têm dificuldade de desenvolver uma vida devocional com Deus. Porque, usando a expressão do reverendo Caio, que pregou aqui no aniversário da nossa igreja, a vida devocional com Deus exige de nós fechar a porta e ficar em silêncio no quarto secreto. E fechar a porta e ficar em silêncio no quarto secreto é um exercício muito duro para a gente. Muito duro. Porque a gente vai se colocar diante de Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus e de Sua palavra, o nosso pecado salta aos nossos olhos. E o que a gente faz com o nosso pecado? Não dá para a gente fazer como a gente faz com algumas sujeiras, né? Joga assim de canto, assim no cantinho da sala, esconde ali, põe para debaixo do sofá. Não tem como fazer isso com o nosso pecado. Nós temos que confessar. Nós temos que confessar. Confessá-lo no silêncio, na intimidade com Deus. E ao fazê-lo, os nossos pecados nos darão, ao confessar os nossos pecados, isso nos dará a clara direção de como confessar publicamente a graça de Deus que me alcança e que te alcança. Esta confissão nos levará à misericórdia de Deus sobre nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Após escrever um quadro desolador causado pelo pecado, Paulo volta-se para a graça de Deus e manifesta esta graça em sua misericórdia. Esta graça é fruto do amor de Deus. Paulo tem em mente aqui, possivelmente, a expressão de Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Quem pode ler para a gente? Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 7. Pode ler a partir do 6, 7 e 8. Quem pode ler para a gente? Porque tu és como santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis
o 9. Por que Deus te chamou? Por que Deus escolheu você, a pessoa que está do seu lado? Por que Ele te chamou? Ele te chamou e Ele me chamou para que fôssemos numerosos? Foi para isso que Ele nos chamou? Não. Ele não nos escolheu porque nós somos um povo bonito, lindo. Também não. Ele também, embora a gente seja um povo bonito e lindo, né? Ele não nos escolheu porque nós temos habilidades especiais, porque nós temos capacidades técnicas muito boas. Não. Ele nos escolheu porque Ele teve amor por nós, porque Ele nos ama. Mas porque o Senhor os amava, é por isso que Ele nos escolheu. E é isto que Paulo tem em mente quando ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele vai até lá, no nosso Egito, no meio do nosso pecado, da nossa escravidão, e Ele olha para mim, para você, e Ele nos toma pela mão, e Ele diz: você vem aqui porque eu te amo. E eu te amo de um jeito mas tão grandioso, que eu dei o meu filho por amor de você. Misericórdia. É isto que Paulo aponta aos Efésios. Deus se manifesta no amor, e neste amor misericordioso é que nós temos vida juntamente com Cristo. No entanto, muitos de nós têm negado a misericórdia, deixando de ser misericordiosos. E aí a gente contradiz a palavra de Deus e contradiz inclusive o texto de Deuteronômio que a gente acabou de ler. A gente vai buscar templos cheios, posições de destaque, glórias neste mundo, quer pessoal, quer na igreja. Nós somos tentados a isso todos os dias, na igreja, em casa, no trabalho, a querer buscar a nossa própria glória. E o mundo diz: você é capaz, vai lá, você consegue, é para você que foi feito isto. E aí algumas igrejas pregam a mesma coisa. Mas a graça de Deus nos leva a confessar a sua misericórdia em nossas vidas, que nos tirou da nossa condição de pecadores e nos coloca diante do Pai, unidos com Cristo, para a vida plena. Veja que a graça da misericórdia é dada por Deus. Não há nada que possamos fazer para tê-la. Deus nos livrou da morte e das garras do pecado por meio do sangue de Jesus. É preciso afirmar e reafirmar tamanha graça, para que nós tenhamos dimensão da misericórdia de Deus por nós. Não há nada, absolutamente nada que façamos para sermos salvos. E isso nos parece injusto, porque nós crescemos com a meritocracia dentro de casa, dentro da escola, no mercado de trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Se você for um bom cidadão, se você pagar os seus impostos, nada de ruim vai lhe acontecer. Filhinho, se você obedecer ao papai e fizer tudo direitinho, vai dar tudo certo. Se você estudar, você vai tirar boas notas e você vai passar de ano. E aí vem Jesus e diz para a gente assim: continue sendo um bom cidadão, porque isso é obrigação sua. Continue estudando, porque isso é uma obrigação sua. Continue tocando a sua vida dessa maneira, porque você precisa viver nessa sociedade onde o meu Pai te colocou. Só que eu quero te dizer que não tem nada que você possa fazer para ser salvo, porque eu já fiz tudo. Eu já fiz absolutamente tudo. E quando Deus diz para a gente que não é por mérito, mas é por graça, nós ficamos perplexos, quiçá indignados. Aí eu recorro a Martinho Lutero, que é o comentário Efésios 2, diz o seguinte: Deus é verdadeiro e único, e, além disso, totalmente incompreensível e inacessível para a razão humana. É conveniente, sim, é necessário que também sua justiça seja incompreensível.
E aí, quando a gente se depara com situações na vida em que pessoas são salvas pelo sangue de Jesus e confessam a Jesus como Senhor e Salvador, e às vezes a gente não compreende aquilo acontecer. Eu me recordo de um caso, em uma das igrejas em que pastoreei, que a mulher orava pela conversão do marido. E o marido se converteu. E aí quem saiu da igreja foi a mulher. Parece louco, né? E aí quando fomos conversar com ela, eu e mais alguns presbíteros, mas minha irmã, por que você saiu da igreja? Eu não vou suportar ver ele lá dentro. Mas por que não? Eu não estou suportando essa transformação dele. Então se transforme você também. Entenda que a graça de Deus está acessível para você ser transformado. Diante da graça, nós confessamos que a misericórdia de Deus se derrama sem medida sobre nós. E ao fazê-lo, nós vemos diante de nós a nossa missão. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo aqui rompe com um padrão que permeava suas cartas. Ele se referia à salvação, até então, como um evento futuro. E aqui ele o coloca como uma ação completa que tem efeito no presente. O meio pelo qual a temos é o acesso ao dom de Deus, que é pela fé em Cristo Jesus. Não há nada que possamos fazer para que seja diferente. Não depende de mim, não depende de você. É fruto da graça de Deus. O que nos compete então diante da graça de Deus? Uma vez que somos salvos pela graça e isto não vem de nós, isto é dom de Deus, o que resta a nós cristãos? Eu costumo dizer que quando nós falamos da graça de Deus, nós lembramos do texto de Efésios, é um texto clássico para se falar da graça de Deus, e nós nos lembramos sempre de Efésios 2, versículo 8 e 9, e a gente para no 9. Quando na verdade nós deveríamos nos lembrar do 10, porque o 8 e 9 é competência divina, mas no 10 está a nossa competência, está aquilo que cabe a nós, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras, elas nos competem. Cabe a nós as boas obras. Para compreender o que são as boas obras, eu recorro novamente a Lutero, que nos ajuda nessa questão. Diz Martinho Lutero: as boas obras não são proibidas, mas recomendadas ao máximo por essas palavras, e por ótimo método de ensino. Os pecados são tirados completamente, pois ensinam que o bem deve proceder do interior, e o pecado morrer no interior. Deus nos salva. Ele retira de nós o peso do pecado. Ele nos dá nova vida. Essa nova vida implica em transformação. A transformação da nossa vida acontece devagar, dia após dia. E as boas obras vão nos ensinar a como confiar e a viver na graça de Deus. É quando eu sou justo no meio da injustiça, é quando eu sou misericordioso onde falta amor, é onde eu acolho ao invés de lançar fora, é onde eu compreendo e ouço aonde gritam ou silenciam. É aí que nós somos chamados a viver as boas obras. A graça de Deus em nossas vidas nos levará a confessar a nossa missão diante dos homens. E como nós a confessamos? Por meio das boas obras. E o que são boas obras? É o método didático pelo qual Deus nos convida a viver a sua santa vontade, expressando e confessando diante dos homens a razão de nossas vidas, a misericórdia que nos redime e a missão de proclamar o Evangelho. Se pratico boas obras, confesso publicamente o Deus a que sirvo. Se não as pratico, nego. A graça vem sobre nós
para nos tornar filhos de Deus. Fomos criados para fazer as boas obras, demonstrando o amor de Deus. Tais obras se refletem ao nosso redor. A Bíblia Missionária de Estudo, comentar este texto, testemunha o seguinte: por isso, em toda a história da igreja, especialmente quando exercendo sua missão, pessoas em comunidades alcançadas com o Evangelho verdadeiro melhoram nas áreas da ética, saúde, condições de vida e relacionamentos. A imensa maioria dos missionários em toda a história se preocupou com o bem-estar físico e social das pessoas, não exclusivamente com o espiritual. Aí a gente vai para uma tecla que a gente vem batendo já há muito tempo. Principalmente nas aulas de escola dominical, volta e meia, a gente cai nesse assunto novamente. Os evangélicos são 30% da população, os católicos são os outros 65% da população. Nós temos aí mais 5% de outras religiões. No país do tamanho do Brasil, aonde estão as transformações nas áreas da ética, da saúde, das condições de vida e dos relacionamentos? Agora, vamos sair do mar. Vamos ir para o micro. Avalie-se. Aonde está na sua vida a melhoria na área da ética, da saúde, da condição de vida e dos relacionamentos? Aonde as boas obras de Deus se manifestam na sua vida? Porque é assim que nós confessamos a graça de Deus, confessando que a nossa missão ela é integral, ela não é parcial. Meu tio tem uma expressão que eu acho muito bacana. Ele fala que quando o projeto social anuncia o Evangelho, a gente manda um monte de gente de barriga cheia para o inferno. No entanto, muitas vezes, a gente está querendo proclamar o Evangelho sem mudar a realidade da vida do nosso próximo. Deus te abençoe, vá com Deus. O seu problema é seu, não é meu. Quando a graça de Deus nos diz o contrário, Deus te abençoe e vem aqui. Vamos caminhar junto porque o seu problema é nosso. Nós somos corpo de Cristo para abençoar a vida do nosso próximo, para confessar que a nossa missão é anunciar o Evangelho. Concluindo, Paulo escreve aos Efésios com o propósito de apresentar a igreja como sendo o novo Israel. Ele enfatiza a graça como expressão da vida, misericórdia e missão que devemos viver. E não há nada que possamos fazer para nos salvar. É dom de Deus. Paulo mostra aos Efésios a importância de vivermos cientes do passado de pecados e firmes na vida regida pela graça de Deus. Tal vida sobre a graça nos levará a reconhecer a misericórdia do Pai e nos conduzirá ao testemunho pelas boas obras. Hoje, eu e você temos a oportunidade de viver pela graça, confessar diante de Deus e dos homens em quem nós temos crido e por que nós cremos. Mostrar que não é o mérito que salva, mas a graça. Mostrar que essa graça é para todos e que Deus nos quer porque Ele escolheu nos amar. Pare de querer agradar a Deus para obter bênçãos e passe a adorá-lo e servi-lo como expressão de gratidão por tamanha graça na sua vida. Nós temos sido bombardeados diariamente com informações que querem nos fazer crer que nós temos o controle de nossa vida e que nos levam a dizer, compartilhar e publicar que nós somos donos do nosso destino. Nós nos esquecemos que pela graça de Deus, Ele nos compra a preço de sangue, o sangue de Cristo. Nós nos esquecemos que não há mais o domínio do pecado sobre nós, porque pela graça nós somos salvos. A confissão da graça é o reconhecimento de que nada somos sem Jesus, que é a manifestação do amor do Pai. E eu convido você a encontrar maneiras de confessar a graça de Deus em sua vida, a confessar a vida que Deus nos dá pela graça. Eu convido você a encontrar maneiras de confessar a misericórdia que Deus nos dá pela graça. Paulo nos dá a direção
para encontrar estas maneiras, as boas obras, agir com graça e misericórdia, porque nós somos filhos da graça e da misericórdia de Deus. Eu poderia convidar você a experimentar o que é viver pela graça, mas prefiro te dizer, aprenda a viver pela graça. Viver pela graça é confessar que não somos mais deste mundo, que nós não somos mais regidos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do lar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Viva pela graça. Confesse a graça de Deus na tua vida. Que Deus nos abençoe. A minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque o poder se aperfeiçoa